E como é que fica para hoje? Então, hoje vai dar uma diminuída lá, né, em Minas. E isso comparando com o que aconteceu no fim de semana, com ontem, com tudo que a gente viu aí nessas reportagens. O Sudeste todo hoje vai ter mais uma chuva pontual. Ela até pode ser forte onde cair, mas não é aquela chuvarada que a gente registrou nos primeiros dias aqui do ano, né? A gente só está no dia 5 de janeiro. Mesmo assim, já vimos, né, como o verão se comporta e como o mês de janeiro ele é generoso na chuva e às vezes severo também, né? Veja só, Ipatinga em Minas nas últimas 24 horas, 90 milímetros. Isso aqui são os números do que a gente acabou de ver, né? Representados aqui. Baliza em Goiás, 84, Belo Oriente em Minas, 83 milímetros e Pacaembu em São Paulo, 77. São só números, mas a gente sabe que são números altos quando a gente fala em volume de chuva. Então, acima aí dos 50 milímetros, até dos 20 milímetros já é muita coisa. Você pode olhar que esse ano já está começando com muita chuva, a gente já noticiou isso aqui no Hora 1 ontem, hoje também, ó. Rio de Janeiro, a cidade do Rio já está com 48% da chuva prevista, ou melhor, do normal para a chuva do mês inteiro, né? Em 5 dias. Exato. Você vê aí, ó, 137 é a média, já choveu 66 no Rio. São Paulo, 19% do normal, 55 milímetros, enquanto a média é bem alta, 288. E BH tem uma média ainda mais alta, mas olha ali, Kovalik, quase metade já do normal para o mês de janeiro inteiro. E como eu falei, só dia 5 ainda, né? Começando dia 5 de janeiro. Você pode ver que o verão, ele traz para a gente esse mapa aqui sempre dessa forma, um mapa satélite, mostra para a gente onde estão as nuvens carregadas. Quanto mais vermelha, mais escura essa nuvem que aparece aqui, mais carregada ela está. Você pode ver que hoje, no Sudeste, neste momento, as nuvens não estão tão carregadas. Mas olha o Centro-Oeste, como eu já anunciei lá no comecinho do Hora 1, né? Que a gente tem essa previsão de chuva até pela formação de uma baixa pressão. Essa baixa pressão já aparece nesse outro mapa aqui, está na altura do Paraguai, então ela deve provocar temporais entre Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul. Já fico alerta para você dessas regiões. E veja como essa baixa pressão também canaliza toda a umidade e o calor que vem da Amazônia, que sai de lá. Então já puxa para esse sentido aqui e essa umidade e esse calor também são combustíveis para formar essas nuvens de chuva bem carregadas. Por isso, atenção, você que mora nessas áreas. Mas veja só, norte do Brasil praticamente inteiro com pancadas de chuva hoje, assim como Maranhão, Piauí, Ceará, litoral do Nordeste, tá? Faixa leste aqui, ó, entre Rio Grande do Norte e litoral sul da Bahia. Aquela chuva para dar uma refrescada, não é chuva forte. E o que chama a nossa atenção nesse mapa é exatamente essa faixa em amarelo que ampliou bem, né? Comparando com ontem, entre o Rio Grande do Norte e a Bahia quase inteira, tempo firme. O Nordeste, ele está devendo chuva, ele vai dever chuva neste mês de janeiro, chuva abaixo da média. São Paulo, nós teremos um dia também sol e depois vem a chuva para dar uma refrescada, pode até ser forte em alguns pontos, assim como lá no Rio de Janeiro, como eu já anunciei antes. Mínimas, como é que o dia vai começar? Entre 6 e 7 da manhã as mínimas são registradas. 24 em Natal, também no Recife e lá em São Luís. 20 graus no começo do dia em Goiânia, agora entre 6 e 7 da manhã. A máxima lá em Cuiabá vai chegar aos 32 à tarde, 28 em Campo Grande, veja só Porto Alegre. Segundo dia seguido, isso, com as temperaturas mais altas do país, empatando ali com o Rio de Janeiro, isso, lá com Macapá, né? Porto Alegre está se virando nos 30, aí, ó, 33 hoje, né? Ontem foi 32, então você vê que está nessa subida, mesmo com a chuva. 33 também lá no Rio de Janeiro e lá em Rio Branco, 29. São Paulo, 31. Já sobe bem aqui em São Paulo também. Já se liga aí para você que está acordando com a gente se preparar para sair de casa. Daqui a pouquinho eu volto. Fique ligado. E é verão, estação mais chuvosa em grande parte do Brasil, mas tem regiões que ainda estão muito secas, né, Thiago Scheuer? Por quê? Estão sim, Kovalik. Pois é o caso do Nordeste, né? Por lá tem massas de ar seco que não estão indo embora nessa época por causa da temperatura do Oceano Atlântico. Ele está um pouco mais quente que o normal e aí isso acaba impedindo a formação de tantas nuvens de chuva lá na região. E aí tem esse ar seco, Kovalik, que a gente sabe, umidade baixa, né? Ruim para a gente respirar. Olha como ficou ontem. Cabrobó, em Pernambuco, 15% no índice de umidade. Itabaianinha, em Sergipe, 18%. Jeremoabo, na Bahia, 19%. E Floresta, em Pernambuco, 20%. Lembrando, o ideal aqui são 60%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. 60% de umidade relativa do ar, para a gente respirar de forma confortável e não trazer danos também para a nossa respiração. Olha o que acontece, né? Quando o ar fica muito seco. Não é comum no verão, mas a gente está vendo isso lá no Nordeste.
Ardência nos olhos, aí tosse seca, irritação na garganta e irritação também nas vias respiratórias, pode dar coriza. E isso é ainda mais preocupante no momento que a gente está vivendo, né? Nesse momento aí de pandemia, coriza é um dos sintomas, né, da Covid-19. E aí a gente ficar ainda com a respiração prejudicada por causa do ar seco já é bem ruim. Veja só as máximas para hoje. Você vê que lá em Salvador, 30 de máxima. 30 também lá no Recife, 31 em Natal e São Luís também com 30. Tudo em torno de 30 graus nessas capitais que a gente mostrou lá no Nordeste. Vamos dar uma olhadinha em Salvador, como é que está começando o dia? Salvador, ó, bonita a imagem. Linda essa imagem, a gente já vê o sol despontando, mas tem bastante nuvem no céu também. Agora fazendo 25 graus em Salvador. Aquela manhã abafada, né? Básica no Nordeste. É isso aí, bom dia para você de Salvador e de toda a Bahia também, que acorda cedinho aqui com a gente. 32 lá em Cuiabá de máxima, 28 em Goiânia, 29 em Rio Branco, lá em Boa Vista 32 também, Porto Alegre disparando 33, assim como o Rio de Janeiro, São Paulo chegando aos 31 hoje à tarde. Por que Rio e São Paulo têm essa diferença, né? Muitas vezes nas temperaturas. O Rio sempre conhecido pelo calor extremo e São Paulo por estar um pouco mais fresco. Claro que hoje 31. É a diferença de altitude. Pode explicar isso pra gente, tá, Kovalik? O que acontece? O Rio de Janeiro está no nível do mar, então a gente tem maior pressão atmosférica, ou seja, mais ar em cima da gente, né? De quem está ali no chão. E aí isso acaba deixando a cidade mais quente, né? Porque esta pressão deixa tudo mais quente. Agora, São Paulo está a 750 metros de altitude, comparando aí com o oceano, né? Então, as médias, por exemplo, em janeiro para São Paulo, a máxima é de 28, né? A média disso no Rio é de 31. A gente tem menor pressão atmosférica aqui em São Paulo, porque a gente está mais alto e a coluna de ar é menor também. Veja só que em São Paulo hoje a gente pode ter uma chuva à tarde, aquela chuva que pode até cair forte em alguns pontos, tá? Isso vale para todo o estado, também litoral. Só o extremo litoral aqui, extremo leste do estado, é que a gente tem esse amarelo, que aí é tempo firme. Não sei nem se dá para ver aí na sua TV. Tão pequenininho. Eu consigo ver aqui de perto, mas eu não sei se dá para ver aí. Mas é o que vale para o estado de São Paulo inteiro, então é essa chuva que pode chegar à tarde e em pontos mais isolados até pode ser forte, mas não são temporais. Rio de Janeiro a mesma pegada, todo o sudeste esta pegada, inclusive Minas, a chuva já dá uma diminuída hoje, mas não dá para desconsiderar, né? Qualquer milímetro em Minas Gerais, depois de vários dias com muita chuva, já é preocupante. Norte do Brasil também com pancadas isoladas. Nordeste até tem uma chuva no Maranhão, no Piauí, no Ceará, mas a maior parte da região entre Rio Grande do Norte e a Bahia, aí sim tempo firme. Preciso destacar os temporais, tem uma baixa pressão na altura do Paraguai e norte da Argentina, deixando tudo muito encoberto e com nuvens carregadíssimas entre Mato Grosso do Sul, oeste aqui do Paraná, de Santa Catarina e todo o estado do Rio Grande do Sul com risco para esses. E esse aqui é o temporais. corredor de umidade, que às vezes vem para cá, né? Isso. Agora tá... Tá para cá, Kovalik, porque a baixa pressão tá puxando, né? Acabou canalizando aqui. Tá. E além dessa baixa que forma nuvens, a gente ainda tem calor e umidade que são combustíveis para o quê? Para mais nuvens de chuva. Por isso os riscos de temporais nessa faixa oeste aí do centro-sul do Brasil.